Alguém disse, eu tenho a impressão de que este é um dos assuntos mais difíceis de ser pregado e também mais difícil de ser compreendido pelos membros da igreja. É que diz que não há um entre 100 que entenda perfeitamente o que é justificação pela fé. Se nos entregarmos a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, serás então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e serás aceito diante de Deus, exatamente como se nunca houvesses pecado. Às vezes a emoção é tão grande e nós nos sentimos tão pequeninos. Irmãos, os irmãos não imaginam, só eu imagino, a emoção de estar aqui neste lugar. Os irmãos se calhar vão perder, se calhar outra pessoa neste lugar faria melhor que eu. É que depois de 3 anos sem ir a uma igreja, porque a pandemia fez isso, eu tive muita dificuldade em adaptar-me. Eu, quando cheguei a esta igreja, há 2 ou 3 semanas, lá embaixo chorei. Eu às vezes digo, irmãos, que eu preferia ser sempre... tu choras, a minha mulher diz, tu choras porque és velho. Eu gostava de ser velho para tantas coisas na vida. Cumprimento a minha igreja, aqui em Setúbal, a Igreja de Deus, nesta cidade, com um carinho enorme. Quando olho para os meus irmãos, sinto uma alegria tão profunda e tão enorme que os meus irmãos não imaginam. Cumprimento aqueles que nos ouvem lá em casa, que a graça do Senhor, o Espírito do Senhor possa estar com todos vós esta manhã. Posso dizer-vos que, quando aceitei este convite, eu não queria, disse, bom, na vida todos nós temos os nossos limites. E quando chegamos a uma certa idade na vida, é bom pararmos e ouvirmos. Mas os irmãos não imaginam, não podem imaginar a alegria que é poder estar convosco. Se calhar não vou encher as vossas expectativas, mas eu sinto tão bem aqui. E posso dizer-vos que foi um desafio enorme. Quando me convidaram para isto, eu não sabia o que é que havia de apresentar. E ao ver, ao pesquisar algumas coisas lá em casa, este assunto despertou-me muita atenção. Eu disse, por que não falar da justificação pela fé? Eu disse, mas eu pouco sei disto. E posso dizer-vos, irmãos, que quando eu pesquisei, quando eu vi muitas coisas que vos trago esta manhã, e os irmãos vão ter paciência comigo, eu disse, Moura, o que é que tu andaste a fazer durante 54 anos de batizado? Irmãos, sinceramente, eu disse, o que é que tu andaste a fazer? Tive os meus momentos altos na igreja, mas tive os meus momentos muito baixos, que se eu tivesse ouvido esta mensagem, irmãos, eu posso dizer-vos que a minha vida, como cristão, tinha mudado radicalmente. Eu senti esta necessidade quando escolhi. Irmãos, eu posso dizer-vos, os irmãos desculpem, mas eu vou ler a maior parte das coisas porque eu não tive a perder tanto tempo para depois esquecer-me das coisas. Eu posso dizer-vos que senti uma necessidade enorme de apresentar esta mensagem aos irmãos. Porque quando eu comecei a pesquisar isto, houve uma frase que me tocou muito, que diz, alguém disse, eu tenho a impressão de que este é um dos assuntos mais difíceis de ser pregado e também mais difícil de ser compreendido pelos membros da igreja. Uau! Como é que é possível nós que andamos há tanto tempo na igreja não entendermos o que é justificação pela fé? E os irmãos vão ver que há coisas
que perturba. E ainda bem que eu procurei coisas que possam perturbar esta manhã o coração dos meus irmãos, possa perturbar a vossa vida, sacudir bem fortemente a vossa vida para despertarmos, porque Jesus está às portas. E isso é muito importante. E continua dizendo, porque há uma tradicional declaração que para mim assustou-me, é que diz que não há um entre 100 que entenda perfeitamente o que é justificação pela fé. Ora, irmãos, não há um entre 100 que entenda o que é profundamente a justificação pela fé. E isto perturbou-me muito. E então, Ellen White diz que este assunto deve de ser a medula e o coração de todos os sermões. Isto prende-me. Se isto é a medula e o coração de todos os sermões, então eu vou apresentar este tema. E posso dizer-vos, mas com tristeza no meu coração, eu tenho pena que este sermão possa ser eu a falar aos irmãos, não terem que responder. Isto é muito bom. Eu quando olho para o Velho Testamento, e que quando Josias apareceu com os livros da lei, e que o povo ficava tardes e tardes a ouvir a lei do Senhor, com certeza que eles falavam uns com os outros. E o diálogo é muito importante, por vezes, para nós entendermos o que é que o Senhor tem para nos dizer. O que é que a sua palavra tem para nos dizer. Isso, para mim, é muito importante. E já estou a ver os irmãos a se abanar. Eu tenho dificuldade, mas os irmãos tenham paciência. Eu tive tanto empenho naquilo que esta manhã vos trago, que os irmãos vão ter mesmo paciência comigo. Antes de apresentarmos este tema, seria útil destacarmos as seguintes verdades sobre a justificação pela fé. Mesmo entre os estudiosos e teólogos adventistas, não há uniformidade para com a justificação pela fé. Isto a mim prende-me muito. Eu fiquei assustado. Quando nós temos dificuldades entre nós de entendermos um assunto, é porque este assunto é muito importante. Há entre 3 a 5 pontos muito controversos. Eu vou apenas citar 3. Aqueles que enfatizam a justificação forense. Esta justificação forense é defendida por Desmond, Ford e Bresmiad. Para eles e outros, justificação é declarado justo por um decreto do tribunal. Morris Venden diz que é do relacionamento com Cristo a mais conhecida e divulgada entre os adventistas. Mas Ellen White e Hans Rondel diz que a posição sensata e equilibrada é esta. Na revista Herald, de 1889, diz o seguinte: o inimigo do homem e de Deus não está disposto a permitir que esta verdade, isto é, justificação pela fé, seja claramente apresentada. Pois ele sabe que se o povo receber integralmente, seu poder está quebrado. Se ele conseguir controlar as mentes de maneira que a descrença e as trevas se constituem a experiência daqueles que professam ser filhos de Deus, ele conseguirá dominá-los com a tentação. É profundo este pensamento. O homem não pode ser justificado diante de Deus pela sua própria justiça, porque ele não tem em si mesmo nenhuma virtude que lhe dê direito à salvação. É por isso que ele tem de se sujeitar à justiça que vem de Deus, isto é,
o que afirma Paulo claramente em Romanos 3:10, que diz o seguinte, vamos usar muitas vezes a Bíblia. Romanos 3:10 diz o seguinte, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. E Romanos 10:3 conclui que, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Para os judeus, justiça era viver em conformidade com os requisitos da lei. Mas Paulo em Gálatas 2:21 diz o seguinte, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Portanto, Paulo aquilo que nos informa aqui é que se o guardar da lei justificasse, Cristo tinha morrido em vão. Isto é, Cristo não precisaria ter morrido. Para uma boa compreensão da justificação pela fé, é preciso entender a teologia paulina. Diz que ele foi quem compreendeu melhor este assunto. A justiça procede de Deus. E vejamos Jeremias 23:6. Que diz, a última parte diz, Senhor, justiça nossa. Meus irmãos, não é preciso penosas lutas ou fatigantes lidas, nem dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça, porque ela é dada gratuitamente àqueles que sentem a sua carência por Cristo. E para entendermos esta mensagem da justificação pela fé, temos a parábola do fariseu e o publicano, que encontramos em Lucas 18, 9 a 13. Os irmãos, se tiverem a oportunidade, leiam, porque é bom. Todos nós conhecemos esta parábola. Porque a justificação nunca é possível por nossas próprias obras ou méritos, mas somente pela fé em Cristo. Ellen White diz no maior discurso de Cristo, na página 18 e 19, que os crentes devemos, todos nós, como crentes adventistas, devemos fazer 3 perguntas e também darmos respostas a elas. A primeira pergunta, o que é justiça? O que é justiça? Justiça é ter a Deus e Cristo na nossa vida. Segunda pergunta, como é que o crente obtém? Ela é obtida unicamente pela aceitação dos méritos salvadores de Cristo. Isto encontramos em Romanos 4, de 11 a 13. E como conservar esta justiça em segurança? Tendo a Cristo como guia e companheiro inseparável na nossa vida, entregando-nos incondicionalmente a Ele. Isto encontramos em Colossenses 2, 6. Se quiserem procurar, irmãos, vão procurando. Não sei se os irmãos querem que eu leio. Colossenses 2, 6, acho muito bonito. Colossenses 2, 6 diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Antes de prosseguirmos, eu gostava de
fazer uma situação muito pessoal. Irmãos, eu sou casado há 54 anos. A minha vida de casamento nem sempre foi um mar de rosas. Mas houve um versículo na Bíblia que sempre me acompanhou. E é engraçado que uma vez eu precisei de ir ao hospital a Birmingham porque tive um problema de coração. E estava uma menina enfermeira, que era portuguesa, para traduzir, porque o meu inglês ainda é pior que o português. E enquanto conversávamos, ela falava-me assim, qualquer coisa que tinha com o namorado. E disse, olha, eu sou um cristão e uma coisa que eu faço muito é ler a Bíblia, gosto muito de ler a Bíblia. E disse, há um versículo na Bíblia que sempre me acompanhou na minha vida de casado. Que é o versículo que diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu disse-lhe, olha, eu tive os meus problemas com a minha mulher. Porque há, no dia a dia. Mas não quando nos fomos deitar, sem esses problemas estarem resolvidos. Ela começou a chorar. Choramos os dois, porque ela tinha graves problemas. Irmãos, nós como cristãos, nós temos de resolver os nossos... Porque o outro dia é uma página limpa para nós podermos escrever. Devemos ser... Não devemos ler a Bíblia ou os ensinamentos da Bíblia porque apenas estão ali. Não, isso é para a nossa experiência, é para nós mesmos, é para vivermos aquilo que está escrito. E pela graça de Deus, as coisas têm funcionado. Eu não sei o que aconteceu depois na vida dessa menina enfermeira, mas ela disse, muito obrigado. Já valeu a pena ser enfermeira deste hospital, por ouvir essas palavras. Na revista Herald, alguém escreveu o seguinte, o inimigo do homem e de Deus não está disposto a permitir que esta verdade, isto é, justificação pela fé, seja claramente apresentada, pois ele sabe que se o povo receber integralmente, o seu poder será quebrado. Se ele conseguir controlar as mentes de maneira que a descrença e as trevas se constituem a experiência daqueles que professam ser filhos de Deus, ele conseguiu dominá-los com a tentação. Irmãos, isto é muito profundo. O homem não pode ser justificado diante de Deus por sua própria justiça. Desde que ele não tem em si mesmo nenhuma virtude que lhe dê o direito à salvação. Por isso, tem de se sujeitar à justiça de Deus. Isto é aquilo que afirma Paulo, claramente em Romanos 3:10 e 10:3. Então, o que é justificação pela fé? O que é que nós entendemos o que é justificação? Hans Rondel diz o seguinte, justificação pela fé em Cristo é, segundo a definição bíblica, a divina atribuição da justiça de Cristo ao nome individual do crente. É o acerto legal com Deus através de Cristo, nosso substituto e Criador. No livro Testemunhos para Ministros, diz o seguinte, é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Caminho para Cristo, diz assim, se nos entregarmos a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, serás então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e serás aceite diante de Deus, exatamente como se nunca houvesses pecado.
Andreas diz o seguinte: é a obra de Cristo tornar pecadores sob o concerto da graça e fazer deles santos. É a obra de Cristo, irmãos. Fazer de nós santos se o aceitarmos de todo o nosso coração. No livro Cristo, Nossa Justiça, página 71, diz: é o meio que Deus tem, é o meio de Deus para transformar débeis e derrotados pecadores em cristãos fortes, justos e vitoriosos. O Ministério Adventista diz o seguinte: esta foi a solução encontrada por Deus, vejam bem, esta foi a solução encontrada por Deus para o problema do pecado. Seria a colocação da justiça de Cristo no nosso coração. Justificação é ser colocado na devida relação com Deus em virtude daquilo que Jesus realizou. Isto podemos encontrar em Romanos 3,24. É a providência tomada no céu para a redenção de toda a raça humana. E seu fundamento é a imaculada justiça de Cristo. Não há algo que podemos obter por nossos próprios esforços. É uma dádiva. Irmãos, quando alguém me oferece qualquer coisa, não é o meu esforço, é alguém que me oferece. E Cristo ofereceu essa dádiva a todos nós. Que maravilhoso é isto. Morris Venden, no seu livro Ministério Adventista, ele disse: o triste resultado de toda a pessoa que procura salvar-se a si mesma é, o que os irmãos acham? Abandonar Jesus. É abandonar Jesus. Mas isto é qualquer coisa de solene. E nós podemos entender isto de uma maneira tão maravilhosa e tão profunda na parábola do filho pródigo e na parábola das bodas. E nós conhecemos bem essas parábolas. É por isso que podemos entender perfeitamente o que é justificação pela fé. Ao tratar do assunto da justificação, esta verdade deve ficar clara para todos. Justificação é a obra de Deus por nós, enquanto santificação é a obra de Deus em nós. Vamos ter aqui um exemplo que todos certamente conhecem. A mensagem da justificação pela fé faz parte do plano da salvação, revelado na Bíblia. Mas ela foi escondida durante séculos pelos absurdos ensinos das tradições romanas. Porém, restaurada por reformadores, destacando-se pujantemente a figura exponencial de Lutero. E vejamos, Lutero é exemplo de muitos adventistas, ainda hoje. Eu gostei disto. Lutero é exemplo de muitos adventistas ainda hoje. Pensava que para se salvar precisava de ser bonzinho, que é muito bom ser bom. Produzir boas obras é muito bom. Tornar-se um cristão exemplar é muito bom. Só assim ele poderia ser aceito por Deus. Levava uma vida austera, orava muito, jejuava constantemente, fazia penitências para que Deus o aceitasse. Mas, um dia, visitando Roma, ele resolveu subir as escadas, os 28 degraus da escada Santa de Pilatos, pois queria que, se conseguisse subir de joelhos, tinha o perdão para todos os seus pecados. Mas ao estar subindo essa escada, ele ouvia uma forte voz vinda do céu que dizia: o justo viverá pela fé. E então, dando um salto, erguendo-se,
ele sentia-se envergonhado por ver o engano que tinha ao confiar nas obras para ter a salvação. E entendeu perfeitamente a necessidade de confiar em Jesus Cristo. Sabem onde que os irmãos descobriram? Sabem, irmãos, onde é que Lutero descobriu a justificação pela fé? Nas Sagradas Escrituras? No livro aos Gálatas. É um livro que por vezes confunde as pessoas, mas é um livro de uma riqueza extraordinária, biblicamente falando. Nós passamos por perigos difíceis, mesmo na nossa igreja, nos primórdios da mesma. Diz que no princípio valorizava-se muito a guarda dos mandamentos de Deus. E isto começaram a palmilhar caminhos legalistas. Ellen White fez sérias advertências sobre o perigo do legalismo. E mandava exortações com frequência para que os homens não entrassem, nem a igreja não entrassem nesse caminho pernicioso e perigoso. Apenas na década de 1880 começou um despertamento da liderança da igreja para o tema da justificação pela fé. Por exemplo, o Ogden publicou uma série de artigos sobre a justificação pela fé. E este senhor, ao escrever esses artigos, a irmã Ellen White, defendeu esses artigos de maneira muito vigorosa. Mas na famosa conferência em Minneapolis de 1888, este assunto foi apresentado por Wagner e Jones e amplamente discutido, trazendo notáveis benefícios para a igreja. Por vezes nós achamos que as pessoas que vêm a este lugar, que se põem nesta posição, são duros, irmãos. Mas por vezes nós necessitamos ser sacudidos para entendermos a mensagem que vem da parte do Senhor. E por vezes somos quase que zangados, porque alguém me disse uma palavra que frio. Não frio, irmãos, não frio. Aquilo que fez necessidade de se me frio foi para me sacudir as minhas estruturas espirituais e despertar-nos para a realidade que eu andava passando ao lado delas. É importante não dizer disparates, mas dizer a verdade tal qual ela é importante para os nossos dias. E sentirmos a necessidade profunda de Cristo na nossa vida e no nosso coração. Porque mesmo nessas reuniões, houve alguns que não gostaram daquilo que foi apresentado, mas as verdades tinham de ser apresentadas. Mas alguns pensamentos que eu gostei diz o seguinte: a justificação pela fé é a justiça de Cristo, e a justiça de Cristo são temas que devem ser apresentados à igreja que prece. Uau! Já há bocadinho disse que a justificação pela fé é a medula, é aquilo que nos faz andar de pé, é aquilo que é importante para a igreja. E se nós queremos, eu espero que sim, eu creio, que Jesus está breve para vir, irmãos, nós temos de nos apegarmos a estas verdades. Senti-las profundamente no nosso coração e avançarmos. Eu gostaria de parar aqui um bocadinho, só para dizer, irmãos. Eu durante muitos anos, e os irmãos que me conhecem aqui, eu trabalhei no ministério pessoal. Se calhar, hoje pensando, nem sempre fiz o melhor, mas não foi essa a minha intenção. O trabalho que eu mais gostava de fazer, meus irmãos e os irmãos que me conhecem sabem, era o trabalho de porta a porta. É claro que ouvi muitas coisas desagradáveis, mas ouvi coisas que valeu a pena. Valeu a pena. Que coisas bonitas, essa época em que eu trabalhei
no ministério pessoal. Na revista Herald, uma pequena citação de Charles Bush, ele diz o seguinte: é dito para nós que a mensagem de justificação pela fé, escutem bem, é a mensagem de Deus, é a mensagem da verdade, é a verdade como Cristo é a mensagem que Deus ordenou que fosse dado ao mundo, é a mensagem que leva às credenciais do céu. É a mensagem do terceiro anjo em linhas distintas e claras. Mas desculpem eu estar a saturar, mas eu achei tão bonita esta mensagem. Eu sei que está calor e estamos incomodados, mas tenham um bocadinho de paciência comigo. A Our Form Foundation diz o seguinte: esta é a mais sublime verdade jamais revelada ao homem. E este assunto, diz que absorve todos os outros. O Evangelho, irmãos, não é um fácil, mas está feito. Não um realizar, mas é um crer. Não necessitamos ser bons para ser salvos. Temos de ser salvos para ser bons. Não somos salvos pela fé e as obras, mas pela fé que produz boas obras. Não somos justificados porque nascemos de novo, mas nascemos de novo porque fomos justificados. Qual é a minha parte na justificação? Arrepender-me e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Quanto ao que devemos fazer, às vezes, há versos bíblicos que nos parecem contraditórios. Às vezes, uma vez assisti, tinha ido à igreja do Pinhal, já faz uns anos bons, e houve um pastor que disse lá uma coisa, que as pessoas fazem o ano bíblico e apenas leem. Eu posso dizer-vos, irmãos, que isso marcou-me muito, mas a verdade se diga que para ler às vezes 3 ou 4 capítulos com a vida que nós temos, e não é fácil estudar profundamente as coisas, escolhemos algumas coisas. Eu já faço o ano bíblico há mais de 45 anos, todos os anos leio a Bíblia, e isso tem sido bom para mim, mas eu gostava de ter o tempo necessário para estudar profundamente alguns versículos que às vezes passam por nós, e que nos faziam tanto bem, e que nos ajudava a crescer, que nos ajudava a amadurecer, que nos ajudava a ter uma vida melhor daquela que nós temos, se os lêssemos com critério, com segurança, com tempo, que é por vezes aquilo que não fazemos. Por exemplo, em Filipenses 2:13, Paulo diz: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas no verso anterior, no verso 12, diz: desenvolvei ou operai a vossa salvação com temor e tremor. Parece um contrassenso, mas ele explica. É interessante. Nós, quando lemos as coisas ligeiramente, não entendemos aquilo que estamos a ler. Mas tudo tem a sua resolução. É preciso... Um estudo atento à teologia paulina nos mostrará o que ele quis dizer no verso 12. A ideia não é trabalhar para obter a salvação, mas desenvolver a salvação obtida graciosamente. Em outras palavras, a pessoa salva tem condições de fazer tudo o que Deus requer, porque Ele habilita a desenvolver a sua parte. Dividi isto em 3 partes. Por exemplo, ponto número 1, sentir a nossa necessidade de Cristo e responder favoravelmente ao seu amor. A Mensagens Escolhidas, volume 1, diz o seguinte: o primeiro passo rumo à salvação é corresponder à atração do amor de Cristo.
Segundo ponto, manter íntima comunhão com Deus através da meditação, oração e estudo das Escrituras. Terceiro ponto, testemunhar de Cristo ao mundo por palavras e exemplo. Há sempre uma frase que me prendeu e costuma estar na minha mente, que é do pastor Alexandre Bolhon, em que ele diz: o cristão tem 3 coisas a fazer na vida: orar muito, ler as Sagradas Escrituras e, a terceira, recordam-se? Trazer uma pessoa para Cristo. É isto. Eu já ouvi ele tantas vezes dizer isto. E é muito bom. Trazer uma pessoa para Cristo. O quarto ponto. Ajudar os necessitados. Aqueles que assim dedicam esforços abnegados ao bem dos outros estão certissimamente operando a sua própria salvação. Isto está escrito no livro Caminho a Cristo. Quinto ponto. Fazer a vontade de Deus. Nós conhecemos aquele versículo 7:21 de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Desde o início da história do Evangelho, Deus tornou claro que a salvação é um projeto cooperativo. Respondendo à oferta divina, devemos desejar ser salvos do pecado. Devemos aceitar o convite: vinde a mim. Devemos decidir seguir a Cristo. Esta é a nossa parte inicial na transação. Nós simplesmente tornamos-nos possível ao Senhor redimir-nos da iniquidade. O desejo e poder de sermos livres do pecado vem do alto, não de dentro. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isto encontra-se em Romanos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas o Espírito, o Espírito pleiteia comigo. E então devemos responder ao seu apelo. A minha parte na justificação é a aceitação. É crer e ter fé. Isto encontra-se em Romanos 3:28. Será que a fé exclui as obras? Nós conhecemos muitíssimo bem aquele versículo de Tiago 2:20. A fé sem obras é inoperante ou morta. Uma coisa não anula a outra. Disse um líder do passado, no livro História da Reforma: aprendei a conhecer a Cristo e Ele crucificado. Aprendei a cantar um cântico novo, a desesperar de vossas próprias obras e a clamar a Ele: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Tornaste sobre ti o que era meu e deste-me o que te pertencia. O que não era, te tornaste, a fim de que me pudesse tornar aquilo que eu não era. Estamos quase a terminar, irmãos. Há muitas pessoas que eu já ouvi falar que justificação pela fé só é esclarecida no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mas vejamos o que diz aqui alguns temas muito importantes do Velho Testamento. Alguns têm afirmado que a justificação pela fé é uma doutrina só de Paulo na Carta aos Gálatas. Mas Larondel explica: a justificação pela fé é uma verdade bíblica, não neotestamentária. Não há outro meio de alguém tornar-se justo perante Deus do que mediante a fé em Cristo. Esta verdade
foi ensinada a Adão, depois aos patriarcas, ilustrada pelos profetas, vinda por Cristo, clarificada por Paulo na carta aos Gálatas e aos Romanos. Paulo colocou como pilares da justificação pela fé em duas passagens do Antigo Testamento, que nós conhecemos bem, que é aquela que se encontra em Gênesis 15, em que diz, Gênesis 15, versículo 6, que diz: creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, para justiça. E a outra encontra-se em Abacuque, Abacuque 2,4, que diz o seguinte, a última parte diz: mas o justo viverá pela fé. Mas um versículo que realmente nos dá, que nos esclarece o que é a justificação pela fé, é aquele versículo de Jeremias 23,6. Por que será que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Porque no seu tempo, os mestres judaizantes ensinavam que para obter a justificação diante de Deus era preciso fazer boas obras, guardar a lei, ser circuncidado, e etc, etc. Mas Paulo afirma que isso era impossível porque a salvação é um dom gratuito de Deus. E posso dizer-vos, irmãos, esta manhã, que nas nossas comunidades há pessoas zelosas, pessoas sinceras, mas andam enganadas sobre este assunto. Porque priorizaram o que se deve fazer e não fazer quanto às normas, os regulamentos, a forma da saúde e negligenciam a salvação em Cristo Jesus. O nosso problema é que está enraizado na nossa mente a ideia antibíblica de que é necessário praticar boas obras, guardar a lei, ser bom para ser salvo. Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia deixam claro que as obras são importantes, mas nunca para obter a salvação, mas como um resultado. Cristo, para nós, espera de nós que cultivemos um cristianismo responsável, não um cristianismo legalista. Uma vida de justificação pela fé, porém, sem descambarmos para o liberalismo. A mensagem escolhidas no volume 1 diz assim: embora as boas obras não salvem ninguém, não é, obstante, impossível que uma pessoa seja salva sem as boas obras. Uma coisa não deixa. É tudo uma consequência de uma aceitação de Jesus na nossa vida inteiramente. E então as coisas vêm em consequência de sentirmos Jesus na nossa vida, sentirmos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e na nossa mente. E aí tudo se fará normalmente. Cristo espera de nós que cultivemos um cristianismo responsável. Esta verdade deve ser destacada. Não somos nós, não somos salvos por nossas obras, mas somos por elas julgados. Uau! Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas vamos ser julgados se não realizarmos essas mesmas obras. Irmãos, eu estou a terminar. Já estou a ver que os irmãos estão fatigados e eu sinto também. No plano da salvação não existem apenas privilégios, mas existem também deveres e responsabilidades. O que é que a Sagrada Escritura diz? Porfiai por entrar pela porta estreita.
precisamos de tomar as armas espirituais para vencer o mal. Numa citação da Escola Sabatina de 1993 diz: nós não podemos ser salvos não fazendo nada. Estou mesmo no fim, irmãos. 3 tempos de salvação. E com isto vamos terminar a mensagem desta manhã. Os teólogos falam no passado, no presente e no futuro. O passado é justificação, fui salvo, é o que Cristo faz por cada um de nós. Presente, santificação, é o que Cristo está fazendo por nós. Tudo isto, por exemplo, no primeiro encontramos em Tito 3,5. No segundo, em 1 Coríntios 1,18. Futuro, glorificação, é o que Cristo fará por nós. Isto encontramos em Romanos 5,9, seremos salvos. Portanto, justificação, somos salvos da pena do pecado. Santificação, somos salvos do poder do pecado. Glorificação, somos salvos da presença do pecado. Justificação é uma entrega total a Cristo. Santificação é seguirmos o caminho de Cristo. Glorificação é quando estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Justificação nos faz sair do poço do pecado. Santificação nos guarda de cair novamente nele. E a glorificação fará desaparecer esse poço na nossa vida. Concluindo aquilo que nós estivemos aqui esta manhã, justificação pela fé pode ser sintetizada em 2 versículos da Bíblia, que nos diz, primeiro em João 15, 5, a última parte diz, porque sem mim nada podeis fazer. O outro versículo encontramos em Filipenses 14, 13, que diz o seguinte: Posso? Muito obrigado, irmãos. Irmãos, sinceramente, já aceitamos Cristo na nossa vida? Pensemos um pouco nisto. Fomos justificados? Se fomos justificados, irmãos, neste momento estamos no período da santificação. Em Colossenses 2,6 diz: Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, que é a justificação, assim também andai nele, que é a santificação. E a nossa prece esta manhã, para terminarmos, devia ser o seguinte: obrigado, nosso Pai Celeste, pela justificação que nos foi oferecida através de Cristo. Senhor, ajuda-nos a seguirmos o caminho da santificação contigo, para que em breve alcançarmos, pelos méritos de Cristo, a eterna glorificação. Que o Senhor nos possa abençoar.